Presta atenção nesse detalhe, porque ele muda tudo. Um agente da TSA, um homem que passa o dia inteiro escaneando bagagens em um aeroporto, decide sozinho, sem GPS, sem endereço exato, dirigir por horas até uma propriedade rural isolada, cercada de floresta, sem placas, sem vizinhos, e chega, no segundo exato, no instante, preciso em que o corpo do seu melhor amigo está sendo esvaziado por dentro. Pensa bem nisso. Não existe coincidência tão perfeita quanto essa. Existe apenas desespero. E o desespero, quando é grande o suficiente, não escreve finais felizes, ele fabrica eles. Eu preciso te contar uma verdade que vai doer. Chris Washington não escapou daquela casa. Chris Washington foi operado. E o que você viu nos últimos 10 minutos daquele filme não foi uma fuga. Foi o último fogo de artifício de uma mente que sabia, no fundo, que já estava morta. Bem-vindo de volta ao Dominadamente. Aqui a gente não aceita finais fáceis. Aqui a gente abre o crânio da narrativa. E olha no que está sangrando por dentro. E hoje, O Paciente na Mesa é Corra, o filme que o mundo inteiro aplaudiu de pé, o filme que ganhou o Oscar, o filme que todo mundo saiu do cinema sentindo uma vitória. Mas eu preciso te perguntar uma coisa, bem devagar, porque isso vai incomodar. Você já parou para pensar por que um final tão perfeito incomoda tanto quem entende de neurologia do trauma? Porque existe uma regra quase universal no estudo clínico de experiências traumáticas extremas. Quanto mais limpo, mais redondo, mais satisfatório é o desfecho relatado por uma mente sob colapso, maior é a chance de que esse desfecho tenha sido, ao menos parcialmente, construído pela própria mente, como forma de sobreviver ao insuportável. Terapeutas que trabalham com sobreviventes de eventos catastróficos conhecem bem esse padrão. A narrativa do eu lutei, eu venci, eu escapei costuma vir carregada de detalhes cinematográficos demais, de timing perfeito demais, de coincidências favoráveis demais. E isso, ironicamente, é o que faz os profissionais desconfiarem e começarem a investigar mais fundo o que realmente aconteceu por trás daquela lembrança. Fica comigo, porque isso não é teoria de internet. Isso é o funcionamento documentado do cérebro humano sob extrema privação sensorial, sob dissociação terminal, sob o que a psiquiatria chama de morte simbólica do ego. E o lugar submerso, aquele abismo escuro, onde Missy Armitage empurra a consciência de Chris logo na primeira noite. Não é um artifício de roteiro. É a metáfora mais precisa e mais aterrorizante que o cinema já fez de um estado clínico real, chamado paralisia dissociativa induzida por trauma extremo. Deixa que eu te levar para o início, para o momento exato em que tudo desmorona. Chris chega numa casa branca, imponente, cercada de jardins bem cuidados para conhecer os pais da namorada. Rose sorri. Os pais sorriem. Só que os empregados sorriem errado. O sorriso deles chega atrasado, como se tivesse sido carregado de outro lugar, de outra pessoa, e colocado ali no rosto, como uma máscara mal ajustada. Você sentiu isso quando assistiu, aquele arrepio de que tem algo errado com aquele sorriso. Pois é, esse é o primeiro sintoma clínico que o filme te mostra, sem te avisar. É o chamado afeto incongruente, quando a expressão facial de uma pessoa não corresponde à emoção que ela deveria estar sentindo. E isso é o primeiro sinal, sutil, quase imperceptível, de que ali dentro daquele corpo não mora mais quem devia morar. E é aí que Missy Armitage entra em cena, com uma xícara de chá e uma colher, tec, batendo de leve na porcelana, um som hipnótico, repetitivo, quase musical, e ela pede para Chris relaxar, só relaxar. E Chris, resistente no início, cai. Ele cai numa escuridão que ele nunca vai esquecer. Ele cai no lugar submerso. Eu quero que você sinta de verdade o horror clínico do que acontece ali. Porque o lugar submerso não é apenas hipnose de palco. Não é aquele truque de circo onde alguém finge dormir. É privação sensorial absoluta. É o cérebro sendo desconectado, camada por camada, do próprio corpo que ele habita. Chris está consciente. Ele ouve. Ele sente. Mas ele não controla nada. Ele está flutuando num vazio negro, olhando o mundo através de uma tela minúscula, distante, como se estivesse assistindo sua própria vida através do fundo de um poço. Isso tem nome na neurologia do trauma. Chama-se despersonalização extrema, associada à dissociação peritraumática. É o estado que vítimas de tortura relatam quando descrevem sair do próprio corpo para sobreviver à dor. Só que aqui, o filme inverte o mecanismo de defesa e transforma ele em prisão perpétua. Porque normalmente a dissociação protege a mente, te tira do momento insuportável. Mas no lugar submerso, a dissociação é imposta de fora, por outra pessoa, com o único propósito de deixar o corpo disponível, o corpo vazio, o corpo utilizável. Imagina a agonia disso. Você grita e nenhum som sai. Você tenta mover um dedo
e o dedo se move, mas não porque você mandou. Ele se move porque outra consciência, alojada dentro do seu crânio, decidiu mover. Você é espectador da sua própria vida sendo vivida por outro. Isso é a morte do ego na forma mais cruel que existe, porque o corpo continua ali, respirando, sorrindo, caminhando, mas o eu, a essência, o núcleo que faz você ser você, foi empurrado para um canto escuro da própria mente e trancado lá. E se você parar para pensar bem, esse mecanismo, o de assistir sua vida de fora, sem controle, incapaz de proteger quem você ama, incapaz de gritar, é o pesadelo mais antigo da humanidade. É o pesadelo do sequestro do próprio corpo. É o pesadelo que crianças relatam terem terrores noturnos. É o pesadelo que sobreviventes de coma induzido descrevem quando acordam anos depois e dizem: eu ouvia vocês, eu sabia que vocês estavam ali, mas eu não conseguia me mexer. E existe um detalhe pequeno, quase invisível na primeira assistida, que eu preciso que você guarde. Quando Chris cai no lugar submerso pela primeira vez, a câmera não corta para a escuridão de uma vez. Ela afasta lentamente o rosto dele, como se ele estivesse caindo dentro de um poço, cada vez mais fundo, cada vez menor, até virar um pontinho de luz distante. Esse enquadramento não é estético por acaso. Ele reproduz quase que cientificamente os relatos de pacientes que passaram por experiências de quase morte associadas a trauma extremo, que descrevem exatamente essa sensação, a de se afastar do próprio corpo, de vê-lo cada vez menor, cada vez mais distante, enquanto a consciência continua presa, olhando, incapaz de voltar. E o mais perturbador de tudo isso é que essa cena se repete 3 vezes ao longo do filme, e cada vez que ela se repete, o pontinho de luz fica menor. A voz de Chris, gritando lá de dentro, fica mais abafada. Isso, clinicamente, é o padrão exato descrito em quadros de deterioração progressiva da consciência, onde cada nova sedação, cada novo episódio de perda de controle aprofunda ainda mais a distância entre o eu e o corpo que esse eu habita. Não é uma queda única. É um afundamento repetido, cumulativo, que vai avançando a cada vez que a família Armitage decide testar, ajustar, calibrar o quanto de consciência original ainda resta ali dentro, pronta para ser apagada de vez no dia do leilão. Porque sim, o leilão, aquele momento em que os convidados, silenciosamente, oferecem lances por Chris, sem que ele entenda o que está acontecendo, é a cena que mais define o quanto esse filme entende de desumanização. Ninguém ali pergunta o nome dele com curiosidade genuína. Eles perguntam sobre a genética dele, sobre a força dele, sobre a resistência física dele, como se estivessem avaliando um cavalo de leilão, um objeto de consumo, um recipiente. E é exatamente esse olhar, esse mesmo olhar clínico, distante, avaliador, que Missy usa quando pede para ele apenas relaxar, porque para ela, Chris nunca foi uma pessoa completa. Ele sempre foi, desde o primeiro segundo, um corpo em avaliação. Se você já sentiu esse arrepio, esse frio na espinha de imaginar estar preso dentro do próprio corpo, sem controle, sem voz, sendo avaliado como mercadoria, enquanto sua consciência grita sem som, deixa o seu like agora, porque isso significa que sua mente está processando o horror do jeito certo. Se inscreve aqui no Dominadamente para continuarmos desmontando esses pesadelos disfarçados de cinema juntos. E me conta nos comentários, você já desconfiava desde a primeira vez que assistiu que aquele final feliz cheirava de mentira demais para ser verdade? Agora vamos pro ponto que ninguém quer discutir. O gatilho. Chris descobre o algodão. Ele arranca um pedaço do estofado do sofá antigo, do sofá que fica no porão onde ele foi mantido, e faz bolinhas de algodão para tapar os ouvidos, para que ele não escute a colher, para que o som hipnótico da xícara não funcione mais. E funciona. Por um momento, ele consegue fingir estar sob hipnose, enquanto na verdade está lúcido, planejando, calculando. E aqui eu preciso ser honesto com você. Essa parte é real. Dentro da lógica do próprio filme, esse é um mecanismo de resistência genuíno. Chris realmente tenta lutar contra o processo. E essa luta importa. Ela é a prova de que, até o último segundo, havia uma consciência ali dentro se recusando a desaparecer sem batalha. Mas eu preciso te perguntar uma coisa, com o peso que ela merece. Você reparou como, exatamente no momento em que Chris finalmente reage, finalmente ataca, finalmente parece prestes a vencer, a câmera começa a tremer de um jeito diferente? Você reparou como as cores da cena começam a saturar de um jeito que elas não estavam antes? Esses são sinais clássicos catalogados pela neurociência, de estados alterados de consciência sob estresse extremo. O cérebro, quando está diante da morte iminente, libera uma avalanche de neuroquímicos, adrenalina, cortisol, dopamina, numa tentativa desesperada de manter o corpo funcionando, e às vezes, nesse desespero, ele começa a fabricar cenários
cenas de vitória, de vingança, de fuga, porque um cérebro que sabe que vai morrer e sabe que não pode fazer mais nada contra isso, faz a última coisa que consegue fazer. Ele sonha uma saída, e é exatamente aqui que a teoria ganha peso, porque a violência que vem depois, o pai empalado pelos próprios chifres de servo que ele guardava como troféu, um símbolo tão poético que chega a ser suspeito demais para ser real, a queimação da casa, os corpos caindo em câmera lenta, a trilha sonora que sobe de um jeito quase triunfal, quase cinematográfico demais. Tudo isso tem uma textura diferente do resto do filme. Você sentiu isso quando assistiu, aquela sensação estranha de que aquela sequência parecia boa demais, satisfatória demais, com um ritmo quase artificial de vingança perfeita. Eu preciso te dizer uma coisa sobre como o cérebro humano processa a antecipação da própria morte, especialmente numa morte que envolve perda de identidade e não apenas perda de vida biológica. Existe um fenômeno estudado em pacientes terminais, chamado de delírio terminal, onde nas últimas horas de vida a mente cria narrativas extremamente vívidas, muitas vezes envolvendo reencontros, resgates ou vitórias simbólicas. É o cérebro tentando dar um sentido de fechamento, de justiça, antes do apagão final. E o que se você foi projetado exatamente na mente de Chris, no instante em que o bisturi do Dr. Roman Armitage começa a abrir o couro cabeludo dele para realizar a transferência? É justamente isso, um delírio terminal de vingança, criado pelo próprio cérebro dele para suavizar o inimaginável. Sente o peso disso comigo por um segundo. A mente de Chris, encurralada, sabendo em algum nível mais profundo do que a consciência verbal alcança, que o corpo dele está prestes a deixar de ser dele, constrói a última coisa que um ser humano é capaz de construir diante do abismo, um mito de vitória. Ele mata o pai, ele mata o irmão, ele mata Rose, a mulher que ele amava e que o traiu da forma mais íntima e cruel possível. Ele queima a casa inteira, como se estivesse purificando o próprio inferno que o aprisionou. E é lindo, é catártico. É exatamente o tipo de final que qualquer plateia quer ver. E é exatamente por isso, pela perfeição emocional dele, que ele deveria te deixar desconfiado. Porque a vida real, e principalmente a morte real, raramente entregam justiça poética tão bem editada. E tem outro detalhe quase escondido dentro da brutalidade dessa sequência que eu quero que você repare da próxima vez que assistir. A forma como Chris mata Jeremy, o irmão, é usando uma bola de bocha, atingindo a cabeça dele repetidamente, num movimento quase ritualístico, quase cerimonial. E ele mata o pai, Dean Armitage, empalando ele com os próprios chifres de servo que o próprio Dean tinha caçado e empalhado como troféu, pendurado na parede da sala, exibido com orgulho, como símbolo da superioridade dele sobre a natureza. Você percebe o padrão? Cada morte nessa sequência usa como arma um símbolo do próprio poder da família Armitage, virado contra ela mesma, o taco de golfe, os chifres, o item de caça, como se a mente de Chris estivesse construindo com uma precisão poética quase impossível de nascer no meio do caos e da adrenalina de uma fuga real, uma vingança perfeitamente simbólica, onde cada instrumento de opressão vira instrumento de punição. Isso clinicamente tem um nome. Chama-se elaboração compensatória do ego, um mecanismo psíquico documentado em situações de trauma extremo, onde a mente, incapaz de mudar o desfecho real de uma situação, cria narrativas internas de justiça restaurada, mesmo que essas narrativas nunca aconteçam de fato no mundo físico. É o mesmo mecanismo elevado à sua forma mais extrema, mais desesperada, que explica por que vítimas de traumas graves anos depois relatam sonhos recorrentes, onde finalmente enfrentam, vencem e humilham quem um dia as machucou. O cérebro não aceita ficar sem o capítulo final, e quando a realidade não entrega esse capítulo, a mente escreve ele sozinha. Se essa ideia está começando a incomodar você do jeito que ela me incomodou quando eu desenvolvi essa teoria, não desliga agora, porque a parte mais pesada ainda está por vir. Deixa o seu like, porque isso ajuda o algoritmo a entender que esse tipo de conteúdo precisa continuar existindo. Se inscreve aqui no Dominadamente para você não perder as próximas análises que vão te fazer questionar cada final feliz que você já assistiu na vida. E me conta aqui embaixo, sinceramente, você já tinha essa sensação de que aquele final era bom demais para ser verdade? Agora, vamos para o momento mais doloroso dessa teoria. O momento das luzes. Chris está ajoelhado sobre o corpo de Rose, que está sangrando, agonizando no gramado, e ao fundo, luzes vermelhas e azuis começam a pulsar. Ele levanta as mãos, resignado, esperando ser preso, esperando que o sistema, que sempre foi injusto com homens como ele, finalmente feche o cerco sobre ele mesmo, sendo a vítima. E então, a porta do carro abre, e não é a polícia, é Rod,
O amigo dele, o agente da TSA, que passou o filme inteiro sendo ridicularizado por levar a sério suas próprias suspeitas. Eu preciso que você sinta o tamanho dessa reviravolta emocional, porque ela é projetada, cirurgicamente, para te dar alívio, para te fazer soltar o ar que você estava prendendo desde o início do terceiro ato. Mas eu preciso te perguntar, com toda a seriedade que essa pergunta exige, como? Como exatamente Rod sabia o endereço daquela propriedade? Como ele encontrou uma estrada isolada, no meio de uma região rural sem sinalização clara, dirigindo sozinho, à noite, sem qualquer indicação prévia, no roteiro de que ele tivesse recebido coordenadas exatas? A resposta mais simples, a resposta que a neurologia do trauma sugere, é desconfortável, mas é honesta. Rod não chegou. Rod é a personificação do resgate que a mente de Chris mais desejava no momento da morte. Rod representa a única pessoa que acreditou nele, a única pessoa que não duvidou da sua sanidade, quando ele ligou apavorado, dias antes, dizendo que algo estava terrivelmente errado naquela casa. E é exatamente por isso que o cérebro de Chris, agonizante, escolhe Rod e não a polícia, e não um estranho, para ser o herói do final. Porque na mente de alguém que está morrendo sozinho, sem ninguém por perto, o maior conforto possível é acreditar que a pessoa que mais te entendeu vai aparecer bem na hora certa para te salvar. As luzes vermelhas e azuis que pulsam naquele gramado escuro, eu preciso te fazer pensar nelas de um jeito diferente agora. Elas não são de um carro de polícia comum, elas são luzes cirúrgicas. O reflexo frio, alternado, quase estroboscópico, de instrumentos médicos e monitores refletindo no teto branco de uma sala de operação, e o som de sirene que você ouve ao fundo. Talvez seja apenas o zumbido constante e agudo de um monitor cardíaco, registrando os últimos batimentos de um coração que está prestes a parar de ser controlado por quem sempre foi seu dono. Sente esse peso comigo. Porque se essa teoria for verdadeira, o que aconteceu de fato no mundo real dentro da ficção é isto. Chris nunca se levantou daquela mesa de cirurgia. Ele nunca correu pela estrada. Ele nunca dirigiu aquele carro sozinho, ferido, sobrevivente. O corpo dele sim continuou existindo. O corpo dele sim talvez tenha saído daquela casa. Mas não porque ele escapou. E sim porque outra consciência, a de um homem velho, doente, desesperado por continuar vivendo, tomou posse definitiva daquele corpo jovem, forte, saudável, e Chris, o verdadeiro Chris, a essência que sentia medo, que sentia amor, que sentia saudade da mãe que ele perdeu quando criança, aquela ferida que o filme usa desde o início para mostrar o quanto ele já convivia com o trauma do abandono e da culpa. Esse Chris não morreu no sentido biológico. E isso é o que torna tudo ainda mais insuportável. Ele continua vivo, preso, consciente, lá no fundo do lugar submerso, vendo o mundo através de uma tela cada vez mais distante, cada vez mais apagada, sentindo o corpo dele rir risadas que não são dele, sentindo o corpo dele tocar pessoas que ele nunca escolheria tocar, sentindo o corpo dele viver uma vida inteira que pertence agora a outra pessoa. Existe um termo em neuropsiquiatria para esse tipo exato de aprisionamento consciente, chamado síndrome do encarceramento, onde o paciente está plenamente consciente, mas incapaz de se mover ou se comunicar com o mundo exterior, preso dentro do próprio corpo paralisado. E o horror de Corra é justamente pegar essa condição médica real, documentada, e transformar ela em metáfora de uma das formas mais antigas de exploração que a humanidade já cometeu: o roubo do corpo do outro, o apagamento da identidade do outro, em nome do próprio benefício, da própria sobrevivência, da própria vaidade. E eu preciso que você entenda uma coisa sobre como esse tipo de síndrome afeta quem convive com ela, porque isso muda completamente a forma como você vai olhar para a família Armitage a partir de agora. Estudos com pacientes que desenvolveram síndrome do encarceramento por lesões cerebrais ou por AVCs graves mostram que os cuidadores, com o tempo, começam a tratar o paciente cada vez mais como objeto e cada vez menos como pessoa. A ausência de resposta motora, a ausência de expressão facial espontânea, faz o cérebro de quem cuida desligar gradualmente a percepção de humanidade do outro. É um mecanismo de defesa da nossa própria mente, para suportar o peso de cuidar de alguém que parece, à primeira vista, ausente. E é exatamente isso que a família Armitage faz, geração após geração, com cada vítima que passa por aquela casa. Eles não veem pessoas, eles veem containers. Eles conversam sobre os hóspedes da mesma forma clínica, distante, administrativa, que um médico usaria para descrever um órgão em uma lista de transplantes.
E a genialidade perturbadora do roteiro está em nunca deixar isso explícito de forma gritante. Está nos detalhes pequenos, no jeito como Missy segura a xícara, no jeito como Dean explica a genética superior dos hóspedes, como quem descreve as especificações técnicas de um carro que está prestes a comprar. Eu sei que isso é pesado, eu sei que isso dói de imaginar, mas eu preciso que você entenda uma coisa importante antes de continuarmos. O próprio Jordan Peele, o diretor, chegou a escrever e filmar um final alternativo, mais sombrio, onde Chris de fato era preso pela polícia depois de matar a família Armitage, mesmo sendo a vítima de tudo aquilo. Um final que mostrava, de forma ainda mais crua, como o sistema sempre encontra um jeito de punir a vítima e absolver o algoz. E o fato de que esse final sombrio existiu, de que ele foi seriamente considerado, é a prova cinematográfica de que o próprio criador da história sabia, sentia, que o final feliz, o final de resgate, era frágil demais, bom demais, redondo demais para ser a única verdade possível daquele universo. E existe ainda um detalhe técnico, quase escondido no som do filme, que a maioria das pessoas nunca percebeu conscientemente, mas que o ouvido processa de forma subliminar. Durante toda a sequência final, a trilha sonora usa cordas agudas, quase dissonantes, no mesmo registro de frequência que compositores de cinema costumam reservar para cenas de pesadelo, e não para cenas de vitória. Compare, se quiser, com a trilha de qualquer outro final triunfante de filme de terror. Normalmente, o alívio da vitória vem acompanhado de uma resolução harmônica, de acordes que se resolvem, que descansam. Aqui não. A trilha sonora do suposto resgate de Korra nunca resolve completamente, ela permanece, e até o corte final para a tela preta, num estado de tensão suspensa, como se o compositor soubesse, no fundo, que aquilo não era um final feliz de verdade. Sente esse peso comigo por um instante. Porque se você reparar bem, esse é um padrão que se repete constantemente em obras que retratam colapsos psicológicos disfarçados de resoluções felizes. A trilha nunca mente para o público, mesmo quando a narrativa tenta mentir. E é justamente aí, nessa fresta entre o que a imagem mostra e o que o som sussurra, que mora a verdade mais desconfortável de Korra. E existe ainda um último detalhe, talvez o mais cruel de todo, escondido na fotografia da cena final. Repara na luz. Não é uma luz de madrugada comum, não é o amarelo quente de um poste de rua, não é o branco frio e realista de faróis de carro de polícia batendo contra a névoa da noite. É uma luz azul clínica, estéril, uniforme, do tipo que só existe em ambientes controlados, hospitalares, cirúrgicos, o tipo de luz que ilumina salas onde não pode haver sombra, onde cada centímetro precisa estar visível para o bisturi. Se você assistir a cena de novo, prestando atenção só na iluminação, ignorando o diálogo, ignorando a trilha, vai sentir uma dissonância estranha, porque o cenário te diz floresta, madrugada, estrada de terra, mas a luz te diz outra coisa, completamente diferente, quase confessando, silenciosamente, onde essa cena realmente está acontecendo. Eu sei que isso é pesado, eu sei que isso dói de imaginar, mas eu preciso que você entenda uma coisa importante antes de continuarmos. O próprio Jordan Peele, o diretor, chegou a escrever e filmar um final alternativo, mais sombrio, onde Chris de fato era preso pela polícia depois de matar a família Armitage, mesmo sendo a vítima de tudo aquilo. Um final que mostrava, de forma ainda mais crua, como o sistema sempre encontra um jeito de punir a vítima e absolver o algoz, e o fato de que esse final sombrio existiu, de que ele foi seriamente considerado, é a prova cinematográfica de que o próprio criador da história sabia, sentia, que o final feliz, o final de resgate, era frágil demais, bom demais, redondo demais para ser a única verdade possível daquele universo. Se você sentiu um frio na espinha agora, se essa teoria mudou para sempre a forma como você vai assistir esse final na próxima vez, esse é exatamente o motivo de esse canal existir. Deixa o seu like se essa análise abalou a sua percepção de realidade. Se inscreve no Dominadamente antes que as luzes se apaguem de vez para você também, porque nós vamos continuar abrindo crânios cinematográficos toda semana e você não vai querer perder o próximo paciente na nossa mesa de operação. Eu quero fechar essa análise te deixando com uma imagem final, bem devagar, bem pesada, para você carregar depois que esse vídeo acabar. Em algum lugar agora, nesse exato momento em que você escuta a minha voz, existe um homem, velho, cansado do próprio corpo desgastado, andando pelas ruas com passos jovens, fortes, cheios de vida. Ele sorri para o reflexo da vitrine. Ele sente o vento diferente, sente o próprio corpo diferente, sente a própria vida roubada, mas finalmente sua. E ao lado dele, ou talvez não mais ao lado dele, talvez seguindo em frente, com outra pessoa, está alguém que um dia se apaixonou por Chris e que talvez nunca mais vá se lembrar completamente de quem ele realmente foi. E lá no fundo,
no lugar mais escuro que a mente humana é capaz de criar, isolado, silencioso, gritando sem que nenhum som saia, está o verdadeiro Chris Washington, vendo tudo isso através de uma televisão cada vez mais distante, cada vez mais escura, incapaz de avisar ninguém, incapaz de se despedir da própria mãe que ele nunca deixou de amar, incapaz até de chorar, porque as lágrimas agora pertencem a outro dono. E talvez, só talvez, o pesadelo mais assustador que corra nos deixou não seja o roubo do corpo em si, mas a possibilidade de que, em algum grau, em algum momento da nossa própria vida, todos nós já sentimos esse mesmo tipo de silêncio. A sensação de estar presente, mas não estar sendo ouvido, de estar vivo, mas não estar realmente sendo visto por quem deveria te enxergar de verdade. Pense em quantas vezes na sua própria história você sorriu quando não queria sorrir. Quantas vezes você concordou com a cabeça, calado, enquanto por dentro cada célula do seu corpo gritava um não silencioso que ninguém ao redor conseguiu escutar. Não estou dizendo que isso é a mesma coisa que o horror clínico e literal que a gente descreveu aqui hoje, mas estou te dizendo que corra, usa esse exagero, esse horror amplificado até o insuportável, exatamente para te fazer sentir, em escala reduzida, algo que talvez você já tenha vivido. O desconforto de ser observado, avaliado, usado, e ainda assim ter que sorrir educadamente para sobreviver ao momento. É por isso que esse filme incomoda tanto gente que nunca colocou esse incômodo em palavras, porque ele pega uma sensação real, cotidiana, quase invisível de tão comum, e transforma ela numa mesa de cirurgia, numa xícara de chá, num lugar submerso. Ele pega o microtrauma de não ser visto como pessoa completa e amplifica ele até virar um pesadelo cirúrgico, literal, irreversível. E quando o filme termina, quando as luzes da sala de cinema acendem ou quando a tela do seu celular escurece, existe uma pergunta que fica ecoando, baixinho, no fundo da sua cabeça, mesmo que você não perceba conscientemente. Será que o final feliz que eu quis tanto acreditar era real? Ou era só a última coisa que a minha própria mente precisava sentir, para suportar o peso do que realmente aconteceu na tela? Eu não vou te dar uma resposta fechada, porque o verdadeiro terror psicológico nunca entrega respostas fechadas. Ele entrega desconfiança. Ele entrega aquela sensação incômoda de que você vai assistir esse final de novo, da próxima vez, prestando atenção nas luzes vermelhas e azuis de um jeito completamente diferente. Prestando atenção no silêncio estranho da trilha sonora. Prestando atenção em como Rod aparece rápido demais, perfeito demais, exatamente no momento certo demais para ser mero acaso. Fica esse pensamento com você, essa noite, quando as luzes se apagarem no seu próprio quarto. E antes de eu te deixar ir, uma última coisa, sussurrada, quase um segredo entre nós dois, da próxima vez que alguém te contar uma história de superação impecável demais, uma fuga rápida demais, um resgate cronometrado demais, presta atenção no seu próprio corpo enquanto escuta. Presta atenção se alguma parte de você, lá no fundo, sente aquele mesmo arrepio de dúvida que você sentiu agora. Porque às vezes a mente mais gentil que existe é a nossa própria, e às vezes a mentira mais bem contada do mundo não é a que os outros nos dizem. É a que a gente conta pra si mesmo, bem baixinho, só para conseguir continuar respirando mais um dia. Se esse vídeo te fez sentir esse arrepio, esse peso no peito, essa vontade de reassistir o filme com outros olhos, você sabe o que fazer. Deixa o like, escreve nos comentários qual filme você quer que a gente abra o crânio em seguida e se inscreve aqui no Dominada Mentes, porque a próxima mente que vamos dissecar já está esperando na nossa mesa.